Olá, tudo bem? Eu vim aqui dar uma dica de leitura de um livro que eu acabei de ler recentemente, eu achei espetacular e eu gostaria que todos conhecessem esse livro, essa história fantástica. Quando você ler, você vai ver que eu tenho razão do que eu tô falando. São aventuras, são situações incríveis e que ensinam muitas lições pra gente. É a história de 3 gerações lá na China. Então você vai aprender também sobre a história da China e entender como a trajetória deles levou eles ao governo atual. Tá? O livro é da autora Jung Chang, eu espero que esteja certo, porque está em chinês, então eu não sei se está certo. O nome do livro é Cisnes Selvagens, Três Filhas da China, da Companhia das Letras. Então começa com a história da avó da autora, ela começa contando a história da avó lá no Império Chinês, como era viver lá sob o Império Chinês, e ela conta como a China era fragmentada e como eles gostariam de que a China fosse unida, fosse coesa, como eles tinham essa carência de ter um orgulho nacional. E tudo isso contando sob a perspectiva da avó dela, de como era ser uma mulher na China naquele tempo. Não era nada fácil, era uma situação muito triste, muito difícil, e a gente começa a entender já por que depois a China, as pessoas lá, elas queriam algo diferente, porque elas estavam cansadas de sofrer, especialmente as mulheres, que eram muito humilhadas, maltratadas, desvalorizadas. Elas tinham que se prostrar literalmente diante dos homens, ser submissas ao extremo, aceitar qualquer tratamento, e não eram muito bem tratadas. Elas tinham que lavar os pés dos homens, tinham que toda vez que ver um homem se prostrar e pedir a bênção, né, entre aspas, para eles. Era uma situação bem difícil. E também o padrão de beleza imposto naquele tempo, ele trazia muito sofrimento para as mulheres. Por exemplo, aqui ela conta que a avó dela teve os pés amarrados desde pequenininha, desde bebê. Os pés das meninas eram amarrados porque os homens daquele tempo achavam muito bonito e atraente que os pés das mulheres fossem bem pequenos. Então as mães amarravam os pés das meninas e deformavam os pés. Os dedos ficavam assim, encolhidos, espremidos. E a avó dela, ela era considerada uma beldade lá, ela era muito linda, ela chamava a atenção de todos os homens, e isso era uma vantagem para o pai dela, porque o pai da avó dela, ele queria subir na posição social, ele queria ter mais prestígio e também bens, né, e dinheiro e tal. E com isso ele queria conseguir um bom casamento para a filha. E naquele tempo em que a avó dela vivia, caiu o império e depois foi instalada a república e o governo dos caudilhos. E havia um general muito importante, né? Pelo que a gente lê no livro, a gente entende que esse general, ele tinha vencido muitas batalhas, ele era um homem poderoso, de prestígio, um braço direito lá do governante. E esse general, ele já tinha esposa e concubinas, mas também naquele tempo era normal que os homens tivessem concubinas, desde que ele tivesse condições financeiras para isso. E olha só, o pai dela então soube que o general ele iria estar ali na cidade em que eles moravam, e foi um alvoroço na cidade, todos queriam ver esse general de perto e bajular esse general. E o pai dela, sabendo disso e sabendo que ele estaria no templo lá da religião deles, né? Que ele estaria lá, ele fez de propósito, levou a filha de tal maneira que ela pudesse ser vista por esse general,
porque ele sabia que a filha dele era muito bonita e ia chamar a atenção do general. E foi isso que aconteceu. O general Shui, ele viu a avó dela lá se prostrando para os ídolos do templo, e ele viu os pés dela, que eram minúsculos. Ela mal conseguia se equilibrar nos pés. E ele ficou apaixonado por ela e achou ela lindíssima. E então o pai dela ofereceu um jantar e tal, fez com que eles se conhecessem. E o general pediu ela em casamento. Então ela se tornou mais uma concubina dele, ali naquela localidade. E ele vinha de vez em quando vê-la tal, e numa dessas vezes ela acabou engravidando. E foi, na verdade, a alegria, a motivação da avó dela foi ter uma filha, porque ela vivia triste, ela vivia numa mansão cercada de lindos jardins, e de vez em quando aquele general aparecia para passar um tempo com ela, mas ela vivia triste, solitária, e quando ela teve essa filha, foi a alegria da vida dela. Acontece que quando a menina tinha 2 aninhos, o general Shui faleceu. E ela foi chamada, então, para ir morar na casa dele, lá onde ficava a esposa principal. E ao chegar nessa casa, a esposa, ela quis tomar a filha dela, porque por alguma razão ela não podia ter filhos, a esposa principal. Então ela queria que aquela filha, né, da avó da Jung, que no caso era a mãe da Jung, fosse adotada por ela, e ela nunca mais poderia ver a filha, mesmo morando na mesma casa, porque as concubinas, quando estavam junto com a esposa, elas eram quase como criadas, como servas. Elas tinham uma posição bem inferior, elas não eram bem tratadas como a esposa. A esposa poderia fazer o que quisesse com elas. E então, nessa parte do livro começa uma grande aventura, onde a avó da Jung, ela fez um plano para sequestrar a própria filha e fugir dali. E ela conseguiu, então, fugir com a filha, né? Daí você vai ler na história tudo que ela passou, é uma coisa muito incrível. O que ela fez, a coragem que ela teve, pelo amor de mãe que ela tinha para poder ficar com a filha. E ela fugiu sem saber para onde ia, sem saber o que iria acontecer, e até que ela encontra um médico em uma cidade, em outra cidade para onde ela fugiu, que até ajudou acolhendo ela e a filha, e um médico muito bondoso. Eu fiquei assim impressionada com a bondade desse médico, com a maneira como ele tratava as pessoas, como ela descreve, o quanto ele era bondoso, o quanto ele ajudava todos, não importava se as pessoas tinham dinheiro ou não para pagar pelos seus serviços. Ele era assim, ele tinha um verdadeiro amor de Deus, eu penso assim, no coração dele, pelas coisas que ele fazia, do quanto ele era abnegado e o quanto ele queria ver as pessoas bem, aliviar o sofrimento das pessoas sem esperar algo em troca. Ele era realmente um homem muito bondoso. E ele se apaixonou, então, pela avó da Jung, e só que ele já era bem mais velho, mas ele era viúvo, e ele então quis casar com ela e assumir a filha que ela tinha, que era a mãe da Jung, como se fosse filha dele. Acontece que os filhos dele, do primeiro casamento, eles ficaram muito revoltados, e ele teve que lutar contra todos, contra a família. Ele abdicou de todo o prestígio que ele tinha, da posição social, foi embora recomeçar a vida em outra cidade para poder casar com a mãe da Jung, com a avó da Jung, aliás. E porque os filhos não queriam compartilhar a herança, e eles queriam que ela fosse uma simples concubina, mas ele a amava e ele não queria que ela fosse maltratada como concubina, porque a concubina não tinha os direitos de uma esposa, e ele quis realmente casar com ela. E assim eles passaram muitas dificuldades, foram para outra cidade até conquistar novamente o prestígio que ele tinha como médico.
E é assim lindo ver a maneira como ele tratava a mãe da Jung como filha, como ele era um homem carinhoso, bondoso, um verdadeiro exemplo a ser seguido, sabe? Eu lendo esse livro eu vi como existem pessoas tão bondosas que mesmo ainda sem conhecer Jesus, mas que são guiadas por Deus de certa maneira. O doutor Shia, que é esse médico, ele não era um cristão, porque ele não conhecia Jesus, mas ele tinha o verdadeiro amor de Cristo no coração, sabe? Pelas atitudes dele, pelo coração dele bondoso. Então eu vejo assim como esse povo, ele também precisa conhecer a verdade que liberta sobre Jesus, porque eles têm um coração bom, um coração aberto que simplesmente precisa conhecer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se o Dr. Shia tivesse encontrado com um missionário cristão, ele teria sido também um cristão. Só que não aconteceu. E, e então continua a história, aí vai mostrando a história da China, política também, né? Porque, lógico, a política interfere diretamente na vida deles. Essa é a primeira parte desse livro, mas vale a pena nós dividirmos em 3 partes, porque é um livro muito extenso e é importante nós meditarmos nos detalhes da vida de cada uma delas, tá? Então, essa foi a história da avó da Jung, e agora nós vamos ver na segunda parte a história da mãe da Jung, quando ela estava na adolescência, por que ela optou por apoiar o Partido Comunista, que fatos aconteceram que levaram ela a abraçar essa causa e como foi a trajetória dela no Partido Comunista, tudo que ela viveu e o que ela fez por essa ideologia que ela acreditava de todo o coração. E nós vamos ver relatos emocionantes e entender como ela foi dedicada a isso por acreditar que ela estava ajudando a tornar a China um país melhor, um país forte e igualitário para todos. A Turquia guarda memórias de fatos muito importantes da história da humanidade. A cidade de Istambul tem uma parte na Ásia e outra na Europa. Além disso, ela tem o maior shopping center aberto do mundo. Com milhares de anos de história, ela já foi conhecida como Bizâncio e Constantinopla. O apóstolo Paulo recebeu um chamado claro e direto de pregar o evangelho em cidades e regiões que hoje estão na Turquia. Nesse cenário rodeado de idolatria e com as mais diversas crenças, Paulo viveu proclamando Jesus, o Filho de Deus. Boa parte do Novo Testamento foi escrito na Turquia e na Grécia. Vamos andar pelos mesmos lugares e reviver essa emoção. Filipos, Bereia, Tessalônica, Corinto, Éfeso, Laodiceia. Será muito especial, por exemplo, fazer uma reflexão bíblica no Areópago, lá em Atenas, na Grécia, local em que 2 mundos se encontraram. Além de tudo isso, vamos viver aventuras inesquecíveis, como o passeio de balão na Capadócia, veremos lugares lindos e incríveis e provaremos novos sabores, desfrutaremos do conforto de hotéis maravilhosos e faremos bons amigos. A última semana será a bordo de um lindo navio, em um cruzeiro pelas ilhas gregas, incluindo a famosa ilha de Patmos, onde João recebeu a visão do Apocalipse. Essa viagem vai impactar a sua vida. Vamos juntos? Vem com a gente!